Abra, por favor, a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, vamos ler do 8 ao 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 8 ao 23. Acompanhe, por favor, a leitura na sua Bíblia ou no seu celular. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, tua palavra foi lida e será pregada. Te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco. Apesar de mim, o Senhor alcance a mente e o coração de cada um de nós aqui. E que essa palavra seja praticada para o louvor da glória do Teu nome. E assim possamos, de fato, viver como igreja, um povo que é conhecido por ser o povo de Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Meus irmãos, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo num contexto de prisão. Se você ver capítulo 4, no final dele, ele fala de algemas. Essa carta, essa igreja para a qual a carta foi endereçada, não foi uma igreja evangelizada por Paulo. O povo de Colossos, provavelmente Paulo nem chegou a ir em Colossos, a cidade grega, situada ali no vale do rio Licos, próximo a Laodiceia, a Hierápolis. Epáfras, um discípulo de Paulo, que provavelmente se converteu em Éfeso, ele evangelizou essas pessoas, ele é o pastor, ele é o pai, digamos assim, dessas igrejas, tanto de Colossos quanto de Laodiceia e de Hierápolis.
E ele volta agora para Roma, porque essa prisão, provavelmente, de Paulo é a prisão dele em Roma. O livro de Atos narra Paulo sendo preso 3 vezes, a primeira deles em Cesareia, depois em Éfeso e essa terceira em Roma. Então Paulo recebe a visita de Epáfras, que vai lhe pedir provavelmente algumas orientações com relação a este problema da igreja, ou ao grande problema da igreja, que os estudiosos chamam da heresia de Colossos. É uma heresia que tem algumas particularidades. Não se sabe muito bem exatamente o que é, mas é possível identificar algumas características dessa heresia. Por exemplo, era uma heresia que misturava elementos do judaísmo. Você vê, por exemplo, a menção de Paulo na carta, a questão do sábado, a questão de tradições, não é? De festas. Misturava também a questão do paganismo. Era uma cidade grega, como toda cidade grega tem ali o panteão, ou seja, aquela gama de deuses estranhos do paganismo, e com o paganismo, práticas estranhas do paganismo, místicas, ou carregadas de um misticismo muito forte. Uma mistura de filosofia grega, especialmente o dualismo grego, que é aquela ideia de que existe um mundo perfeito espiritual, e este mundo material em que vivemos, ele é um mundo ruim, que não deve ser vivido em sua plenitude. Ou seja, descarte o mundo material e viva para o mundo espiritual. E também traços do gnosticismo incipiente, porque o gnosticismo, de fato, ele só vai aparecer cerca de 100 anos depois. E o que é o gnosticismo? A própria palavra diz, a palavra gnose, que é um conhecimento. Pessoas que queriam dizer que para agradar a Deus, ou na verdade até chegar a um nível de relacionamento com Deus, ou uma espiritualidade satisfatória, você precisava adquirir um conhecimento espiritual, essa gnose espiritual. Esse conhecimento secreto, só alguns iluminados, eles possuíam este conhecimento dado a Deus por eles, por uma revelação especial. Eles criam, por exemplo, que existia uma região chamada Pleroma, onde vários espíritos ou seres angelicais faziam essa intermediação entre o homem e Deus. Então, os cultos prestados a anjos ou outros espíritos é na tentativa de alcançar Deus. E isso estava sendo pregado na igreja de Colossos, não é? Em resumo, era uma heresia que tirava a suficiência de Cristo na salvação das pessoas. Cristo apenas não basta. Precisavam de um aditivo à sua fé para viver um cristianismo verdadeiro. Como que eles negavam, então, essa suficiência de Jesus Cristo? O problema de Epáfras se resumia, então, a encontrar pessoas que não se satisfaziam com Cristo, ou com a vida cristã ordinária, de leitura bíblica, conhecimento de Deus através das Escrituras, comunhão, oração, compartilhar. Eles preferiam algo a mais. Os aditivos espirituais. Queria pedir também, para facilitar minha vida, se pudesse colocar ali no outro telão, não é? Aditivos espirituais. O versículo 8 a 10 nos fala do primeiro aditivo espiritual. Cristo mais gnosticismo, ou a filosofia grega. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar. A palavra enredar aí, ela diz mais com relação a sequestro. Sequestro e aprisionamento. Paulo está querendo dizer para o povo, para os cristãos da igreja, que
tem alguém tirando, sequestrando vocês do caminho. Tem alguém levando vocês cativo a um tipo de pensamento que não é o pensamento da suficiência em Cristo. Cuidado que ninguém vos venha a sequestrar deste caminho tradicional, ordinário da fé em Cristo, da suficiência em Cristo, com filosofia e vãs sutilezas. Coloquei filosofia junto com o gnosticismo aqui, porque eles usavam provavelmente de um linguajar sutil de convencimento. Não era escancaradamente uma coisa errada, mas alguma coisa que parecia certa. Por exemplo, Paulo a Timóteo usa mais ou menos a mesma ideia quando ele fala dos falsos mestres ou do falso ensino. A palavra lá é heterodidascaléu, que é algo diferente, mas é muito próximo do verdadeiro. Então, essa igreja, ela estava sendo sequestrada, estava sendo levada a um tipo de pensamento que era sutilmente passado para eles como algo certo. Conforme a tradição dos homens, aqui tradição dos homens, provavelmente, ele está se referindo, todas as vezes que Paulo usa a palavra tradição, ele se refere à tradição rabínica dos judeus, do período que vai do último livro do Antigo Testamento, ou último profeta, ao último profeta antes de Cristo, João Batista. Você tem uma lacuna de nenhum escrito hebraico ou judeu. Então eles começaram a criar uma chamada tradição oral. Essa tradição oral, chamada de Talmud, dizia detalhes da lei que a própria lei não dizia. E essa tradição oral viu-se na necessidade de ser escrita posteriormente, mas muitos dos judeus viviam essa tradição oral. Por exemplo, se você não pode se exercitar ou fazer nada, nenhum trabalho no sábado, o quanto que você trabalha, até o que é considerado um limite aceitável? Eles colocavam isso na tradição oral. Então, se você arremessasse uma pedra, a distância que essa pedra percorresse é o tanto que você podia andar naquele dia. Isso não está na lei, é a tradição deles, que tanto Jesus Cristo combatia junto aos fariseus e aos escribas. Então, quando ele fala que essa tradição está ajudando ele a saírem do caminho, tirando a suficiência de Cristo, apegando às outras coisas, é para dar peso aos argumentos. Essa mistura dessa heresia convencia e estava convencendo muitos crentes daquela igreja a se afastarem do caminho de Deus. E o texto continua falando conforme os rudimentos do mundo. A palavra rudimentos aqui diz respeito a coisas elementares, basilares. Especificamente falando do que o gnóstico pensava, ou o filósofo, ou o adorador do Deus gnóstico pensava, porque esses rudimentos elementares desse tanto de espíritos ou seres angelicais que tinham que ser satisfazidos ou satisfeitos para se chegar a Deus, estavam entrando na prática comum deles. Então se pegavam muitas vezes, provavelmente, adorando a anjos. Robson Cavalcante, o falecido bispo anglicano no Brasil, Recife, ele escreveu em um de seus livros: infelizmente vivemos em tempos de um Jesus Cristo fraco, débil, de um diabo forte e de anjos importantes. Quando Cristo não é suficiente, a gente tenta se apegar a tudo mais espiritual, que nos satisfaça a nossa falsa fé, fraca e imatura fé. Rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ele começa a combater, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente. Como assim corporalmente? Se
nós menosprezamos o que é material? Como assim corporalmente habita a plenitude em Cristo, se nós devemos valorizar apenas o espiritual? Paulo usa a linguagem deles. Como assim habita corporalmente toda a plenitude, todo o pleroma da divindade? Se para essa chegar a Deus eu preciso cumprir uma série de rituais, ou satisfazer certos anjos ou espíritos no meio do caminho chamado pleroma, onde está o rudimento do mundo, as coisas elementares, Paulo fala, Jesus é a plenitude. Nele habita a plenitude, ou Ele somente plenamente satisfaz ou resolve o problema da separação entre nós e Deus. Também nele estais aperfeiçoados. Nós somos tornados perfeitos, meus irmãos, em Cristo, porque quando Paulo ataca essa heresia dizendo que em Cristo já alcançamos o que nós precisávamos, ele está dizendo que o processo já começou. Já está dizendo que nós já temos o que é suficiente para termos Deus. Como que este cristianismo mais gnosticismo é visto em nossos dias? Na minha opinião, em primeiro lugar, eu acho que existe uma psicologia humanista muito exagerada em nosso meio. O aconselhamento bíblico do tipo, vamos orar, vamos ler as Sagradas Escrituras, vamos comungar, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos nos voltar para Deus, obedecer a Tua palavra. Isso tem sido ridicularizado pelos chamados psicólogos humanistas cristãos. É quase que necessário ter um conhecimento especial do ser humano que a própria palavra não tem. É quase que necessário ter uma iluminação especial para falar a verdade para as pessoas, de que elas precisam andar e endireitar os seus caminhos. Cristo não é suficiente muitas vezes, porque nós preferimos o humanismo, preferimos o naturalismo. E está aí também outro problema, não é? Dos teólogos liberais, que acabam com a suficiência das Escrituras. Se não conseguem encontrar satisfação em Cristo pela leitura, pelo conhecimento de Deus através das Escrituras, então eu tenho que buscar em outros lugares. Preferem, como eu já disse, o naturalismo filosófico do que a revelação bíblica. Isso está por aí. Isso vem disfarçado de uma cara boa, de uma pregação agradável, uma voz, uma piada, enfim, de uma simpatia. Mas acaba entrando porque é sutil e acaba nos sequestrando do nosso caminho ordinário da vida cristã, de devoção santa e genuína a Deus, e nós nos percebemos angustiados procurando algo mais, quando não somos menosprezados porque não temos o algo mais. É visto hoje em dia no pragmatismo, que tem transformado o culto cristão em show, às vezes da fé. Cantar ou louvar mensagem bíblica está perdendo cada vez mais o seu espaço, sendo trocado por entretenimento de todo tipo. Vir à igreja, orar, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, tem sido substituído por shows e entretenimento.
Por isso que a gente se alegra quando uma banda gospel vai para o Faustão. Porque a gente não está separando mais as coisas. Motivo de sucesso é ir para Faustão agora. Segundo aditivo espiritual: Cristo mais o legalismo. Legalismo é qualquer coisa que são regras que são acrescentadas para completar a obra de Cristo. O legalismo é o compromisso exagerado com a verdade sem a graça. João, o evangelista, diz no seu evangelho que o verbo, o Logos, estava com Deus, era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. No versículo 14, este Logos, esse verbo, se manifestou entre nós, cheio de graça e verdade. Isso é uma dinâmica difícil para nós às vezes, porque muitos de nós gostamos da graça barata, daquela que justifica o pecado, e não tem compromisso com a verdade. É a libertinagem. Eu posso pecar porque, afinal de contas, a graça está aí para me justificar. Mas a graça justifica o pecador e não o pecado. E do outro lado nós temos o legalista, que exagera no compromisso com a verdade e despreza a graça. Ou seja, o erro, ele tem que ser corrigido, mas o que erra, ele é alcançado pela graça. O legalista é esse que tenta, com ritos e de alguma forma normas, achar que ele alcança o favor de Deus. Talvez ele não enxergue muito bem que ele foi alcançado pela graça e não era merecedor de absolutamente nada, e ainda não é. Aqui a questão do legalista não é tão relacionada à tradição, mas mais ao chamado tradicionalismo. Alguém certa vez diz que a tradição é boa, porque ela é a fé viva de quem já morreu. Eu tenho que ser grato à tradição, porque através dela eu conheci Jesus. A tradição enviou missionários para todo mundo e mantiveram viva uma fé que eles receberam de alguém, e esse alguém recebeu de alguém. O problema é o tradicionalismo, que na verdade é a fé morta de quem está vivo ainda. Não tem valor espiritual nenhum, porque são regras, normas que são feitas aqui e ali. E o mérito é centrado apenas no homem, tirando os olhos completamente da graça de Deus. Paulo fala aqui a partir do versículo 11: nele também foste circuncidados. Ele usando o termo circuncidado de propósito para se referir à circuncisão judaica. Possivelmente, como acontecia em Gálatas, muitos estavam insistindo que além de Cristo era preciso também circuncidar-se. A obra é completa apenas com circuncisão. E ele fala: já foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas um despojamento do corpo da carne. Meus irmãos, despojamento do corpo da carne nada mais é do que Cristo nos dando uma nova natureza. Veja bem, nós éramos pecadores, a nossa natureza era completamente aversa a Deus, nós jamais tínhamos, ou não tínhamos em nós a capacidade de olhar para Deus, de buscar Deus, éramos na verdade alvos da ira dele, merecíamos a morte, o sofrimento. Imagina a sua angústia mais dura, mais dolorida, multiplica por muitos números aí, muitos números, uma potência muito grande. Era isso que nos aguardava se não fosse o despojamento da carne a que Paulo se refere.
Porque a nossa natureza pecaminosa foi removida de nós. O pecado, ele não é um problema mais para nós. Lógico que aqui e ali pecamos, mas aguardamos um novo dia, o grande dia, em que nem pecar mais iremos. E ele está falando que isso foi realizado por Cristo, que pregou, diz o versículo 12, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou. E o versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Éramos mortos, e agora temos vida. A nossa natureza pecaminosa foi embora. E nós agora procurando outros níveis de relacionamento, porque isso não é suficiente. E o versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida. Como é que funciona isso aqui? A lei. Isso aqui é uma menção à lei mosaica. A lei fora dada e a tradição dizia que os anjos intermediaram a entrega das tábuas da lei de Deus para Moisés. Mas o que é que essa lei dada por Deus, segundo a tradição judaica, por meio dos anjos, na verdade fazia? Ela nos condenava, porque aquele excelente padrão que a lei determinava, ele era impossível e ainda é impossível de ser alcançado. Para quem acha que é possível ser um padrão como este ser alcançado, então você crê em dois caminhos para a salvação: Jesus Cristo ou cumprir a lei. Na verdade, podemos dizer que você pode tentar os dois. Pode tentar cumprir a lei. Não vai conseguir, porque a lei nos condena. Por isso todos aqueles rituais de sacrifício para fazer a aproximação, um modelo, um tipo no Antigo Testamento, apontando para Jesus. Então, se a lei nos condena, esse escrito, essa lei de dívida que nós temos com Deus, ela foi resolvida, segundo Paulo, no versículo 14, encravando na cruz. A cruz pela qual Jesus Cristo morreu, ela foi o determinante para que a separação que havia entre nós e Deus fosse resolvida. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida. Está falando da dieta judaica. Coma porco ou não coma porco. Ou dias de festa, festas dos tabernáculos. Cumpra as festas. Existia essa celebração no judaísmo e precisamos celebrar agora também. Ou de lua nova, ou de sábados. A guarda de dias, assim como seitas hoje em dia, era exigido do crente em Colossos. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam ou que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Sombra das coisas que haviam de vir é a sombra do próprio Cristo. A imagem é de que existe a glória de Deus, de certa forma ilumina a cruz de Cristo. E a projeção que essa cruz faz no chão, essa sombra, é o Antigo Testamento. Porque todas as práticas cerimoniais, rituais judaicas, elas apontavam para Cristo. A imagem aqui é mais ou menos o seguinte: você está de frente
E tem uma luz atrás de você, e você percebe uma pessoa se aproximando, e essa sombra vai ficando pequena, até que finalmente você está face a face com essa pessoa. A ideia aqui é que em Cristo, nós estamos face a face com Ele. Não precisamos viver mais na sombra. Se nós já temos Cristo, a opção de vermos face a face, para que estamos olhando para a sombra? É mais ou menos assim. Eu conheci minha esposa na internet. Quando eu fui conhecê-la pessoalmente, um mês depois, o pai dela fez a brincadeira: o e-mail dela está chegando. É a mesma coisa que eu agora, casado, continue só trocando e-mails com a minha esposa. Porque antes era um desejo de conhecer pessoalmente. Então a gente trocava e-mail e telefonema. Mas agora eu tenho face a face. Eu tenho perto de mim. Para que eu vou continuar trocando e-mails? E hoje em dia, como nós vemos esse legalismo? Porque ele está presente. Eu lembro de uma namorada que eu tive, ela era um pouco legalista. E ela, eu antes de ser crente, eu participei de um ritual de macumba, sei lá, não é macumba, é espírita, terreiro de essas coisas assim. E no meio desse ritual, era bem novo, a mãe de santo lá, né, fez uma roda com as velas. Aí um dia a gente estava conversando, eu falei, uma vez fizeram isso, lá colocaram uma roda. Ela deu um pulo para trás, falou, você orou a oração do fulano? Eu falei, por quê? Porque você tem que repreender isso na sua vida, porque senão você está amaldiçoado. Eu falei, não, Cristo na cruz já resolveu o problema. O legalismo nos coloca esse tipo de peso. Você participou da corrente tal? Você foi ao encontro tal? E ao reencontro? Eu não consigo entender por que tanto apego à tradição judaica de Israel em muitas igrejas. Por que muitos trazem a arca para simbolizar a presença de Deus? Ou tem que tocar um tal de um shofar para falar que o louvor é abençoado? Usar véu. Isso é legalismo. É um peso colocando em nossas costas de que nós precisamos cumprir certos rituais para estarmos participando da bênção de Deus, que só vai estar acessível, não pela cruz, não pela fé ou pela graça, mas pelo cumprimento de ritual. Ou certas músicas e coreografias que nós temos que às vezes fazer para mostrar que nós estamos sendo abençoados por Deus. O primeiro aditivo é o gnosticismo, o segundo é o legalismo, e o terceiro é o misticismo. O misticismo, meus irmãos, ele é, talvez por influência, certamente por influência das religiões pagãs, não é? Ele é uma forma de nós subjetivamente distorcermos a nossa ideia ou a ideia que existe de espiritualidade. Ela valoriza o sentimento, a intuição, aquilo que é subjetivo, ou a revelação subjetiva e não a objetiva. É um apego ao sobrenatural, só que sem conteúdo bíblico. Olha para você ver aí
18. Ninguém se faça árbitro em vós, contra vós outros. A palavra árbitro aí é a ideia, aquela pessoa que de alguma forma ela vai te desqualificar. Aquela pessoa que interfere te desqualificando, ou seja, ninguém te desqualifique naquilo que você já vem fazendo, meus irmãos aqui da igreja, Paulo está falando. Pretextando humildade, uma falsa humildade, ou um culto de anjos, baseando-se em visões. Provavelmente alguns cristãos em Colossos, eles cultuavam a anjos. Eles provavelmente receberam visões especiais de Deus, que lhes dava autoridade. E eles normatizavam o seu conhecimento de Deus pelas visões. Você já deve ter visto isso por aí. Quando a revelação das Escrituras não é suficiente para você conhecer Deus, ou por preguiça que você na verdade não lê e estuda, ou na verdade porque não tem o Espírito, então não existe a iluminação para o entendimento, aí buscamos fontes, especialmente dentro de nós mesmos. Aquelas que satisfaçam o nosso próprio desejo. Hoje em dia, isso é visto. Eu peguei aqui a citação de um pastor chamado, um teólogo, não é? Chamado Peter Wagner. Ele diz o seguinte, num livro chamado Crescimento da Igreja ou alguma coisa: reexaminar, é uma recomendação, reexaminar as Escrituras à luz da experiência e reavaliar sua teologia de acordo com a mesma. Em outras palavras, a sua experiência, segundo Peter Wagner, ela é que vai ditar o seu conhecimento de Deus. Prefiro a citação de Alistair McGrath, que diz: começar com experiência é potencialmente começar com uma construção humana, formatada por gênero, homens e mulheres, classe e forças socioeconômicas. Basear teologia em tal recurso é inevitavelmente criar um Deus com letra minúscula, produto do local social do teólogo. Quem se baseia em revelação de Deus especial, sem o crivo das Escrituras Sagradas, pode estar criando um Deus pessoal. A grande característica, talvez, deste misticismo na igreja, seja uma busca por um êxtase emocional. Êxtase. Músicas cristãs às vezes usadas como mantras. O mesmo mantra que é usado no budismo, o mesmo mantra que é usado em algumas vertentes do hinduísmo oriental, baseado em repetição. É tudo técnica para te fazer entrar em êxtase emocional e validar aquele momento que você está no culto ali. Cada vez mais presente em nosso meio, traços de uma religião pagã oriental. Cada vez mais crentes fazendo de Javé um deusinho com letra minúscula, porque as suas práticas são condizentes mais com o paganismo do que com o cristianismo. E finalmente o último aditivo espiritual: Cristo, que não é suficiente,
então eu acrescento o ascetismo. Ascetismo é essa forma de abster-se de alguma coisa ou de se punir como forma de alcançar um nível espiritual maior. Então, eu me privo de algumas coisas, alguns alimentos, algumas práticas, alguns prazeres, achando que a privação em si só, ou o sofrimento, eu me autoflagelo, eu subo escadaria de joelho, eu sofro, eu realmente busco o sofrimento, achando que aquilo de alguma forma me dá um nível espiritual maior. Eu sou uma pessoa mais crente dessa forma. Olha o versículo 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. E é progressivo, não é? Primeiro você não manuseia, depois você não prova, depois você nem toca. Prova de uma escravidão, né? de uma prisão. Porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. O argumento de Paulo aqui é interessante. Ele fala, você está preocupado com essas coisas que você come ou bebe, ou deixa de comer ou beber, mas isso, uma vez consumido, acabou. E outra coisa, você já morreu com Cristo, ou espera-se que você esteja morrendo para a sua vontade diariamente com Cristo. E essa morte com Cristo, essa identificação sua com a morte de Cristo é suficiente. Não precisa mais se abster ou morrer para esses outros tipos de prazeres. Inclusive, possivelmente até intimidade no casamento. Pessoas que acham que o sexo no casamento é algo a ser privado, como forma de alcançar um nível espiritual mais elevado. Todo tipo de privação, logicamente, com coerência, não é? Paulo não está aqui advogando para o uso descontrolado e irresponsável de todas as coisas. Ele só está dizendo que nível espiritual ou espiritualidade não é alcançada dessa forma. Então tem uma lista de regras para se santificarem no abster-se de consumir certas coisas. E hoje em dia, como nós vemos isso por aí? Diria que primeiramente, logicamente, as pessoas que pregam o privar-se de alguma coisa como tanto resultado de uma vida santa, ou seja, eu não toco, eu não experimento, eu não faço isso porque eu sou santo, ou eu sou mais santo, ou na verdade para alcançar, eu não vou tocar, eu não vou manusear, eu não vou experimentar para alcançar alguma coisa. É muito comum também você ver pessoas que possivelmente advogam em causa própria, dizendo ser mais santas porque fazem o jejum. Eu acredito no jejum. Agora o problema aqui é que é o jejum para conseguir alguma coisa. Ou pessoas que gostam do voto. Na minha cidade, no Brasil, uma igreja muito grande fazia voto comunitário. Todo mundo raspa a cabeça. Então quem você achava raspado a cabeça na rua, você falava, pode ser daquela igreja. Como diz Pedro, pastor Pedro, amigo meu, eu queria ver o pessoal fazer jejum de fofoca. Queria ver fazer jejum de pensar mal dos outros. Quero ver fazer voto. Meu voto é amar mais a minha mulher. Ninguém faz esse voto. O voto é raspar a cabeça para conseguir alguma coisa. O jejum é, eu vou parar de comer para conseguir alguma coisa. A piedade ordinária não é mais suficiente. Eu tenho que acrescentar alguma coisa.
E vejo hoje em dia na igreja também pessoas que fazem da ação social o fim último da missão cristã. Pregar o evangelho, o perdão de Deus, a graça salvadora, não basta. Eu tenho que fazer algum serviço social. Nada contra. Pelo contrário, um dos componentes da missão cristã é o trabalho social. Mas quando você coloca isso como resultado, você está dizendo que a pessoa não precisa de Cristo. Ela precisa de comida. Aí sutilmente a pessoa prega assim, nem só de pão viverá o homem. Pô, mas também de pão. Aí o cristão se vê culpado, porque ele comprou um carro zero. E a palavra do pastor é, tem gente morrendo na África e você comprando um carro zero. Realmente, se eu não preciso do carro zero, esse ascetismo que está transformando a fé cristã em uma grande teoria social. Deveríamos aprender com os erros dos católicos romanos que criaram a famigerada teologia da libertação. Faz um trabalho social muito bom. Não é por isso que é famigerada, mas é famigerada porque esqueceram Cristo. E olha para o pobre e fala que para que pregar salvação se eu posso dar comida? Está aí a igreja de Colosso convivendo com essa heresia. Agora eu queria fazer uma citação aqui, não é? De Oswald Chambers, que diz que a melhor medida de uma vida espiritual não são os êxtases, mas a obediência. O que eu proponho, meus irmãos, que Paulo propõe, é isso, vou falar. Cristo é suficiente. Ou seja, Cristo mais nada. Cristo é suficiente. E o que ele dá de receita, se eu assim posso dizer para nós, está lá em Colossenses, versículos 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O primeiro ponto é lembrarmos que nós devemos andar nele. Somos peregrinos. Lá em Colossenses, no capítulo 1, ele fala que nós devemos viver uma vida digna, ou viver de modo digno do Senhor. Primeira receita de Paulo para enfrentar a heresia é: lembrem que vocês têm que andar em Cristo. É algo ordinário. A vida cristã não é vivida de evento aqui e ali, de revelação aqui diferente, acréscimo aqui. É uma vida ordinária, comum, habitual. Não tem segredo, não tem mistério, não tem conhecimento especial. Se estamos esperando um conhecimento especial, possivelmente não temos nenhum conhecimento básico suficiente da graça de Deus. Vida de peregrino é vida de caminhante. Algo que você faz, que nós fazemos ordinário, corriqueiramente, todos os dias, em todo momento. Charles Spurgeon, esse pregador batista do século retrasado, ele falou uma coisa corajosa. Ele fala: há 40 anos eu não passo 15 minutos do meu dia sem estar pensando em Jesus Cristo. Ordinariamente, caminhando todos os dias, refletindo na lei de Deus, em Jesus Cristo, na palavra dele, sem fórmula especial.
como peregrinos que nós somos. Isso é viver de modo digno, segundo Paulo, no capítulo 1. Segundo ponto, Paulo continua dizendo, radicados, versículo 27, edificados e confirmados na fé. E ele completa dizendo, tal como fostes instruídos. Não sei se o pastor João já disse aqui na igreja, mas eu ouvi ele falar muito disso no Brasil. Acabe com a falsa impressão de que você vai por osmose conhecer Jesus. Como você fica deitado no sol, como ele e a Luísa ficaram agora em Osóios, queimando, e depois você vira, e aquilo Cristo vai entrar dentro de você. Para quem gosta de sonhos e de visões, talvez seja uma palavra dura, porque a vida de peregrino não é de ouvir mensagem especial em sonho, é de se apegar ao ensino das Escrituras, para que nós sejamos de fato radicados, vem de raiz, edificados, vem de crescimento, e confirmados na fé, é de convicção. Porque quando a heresia de Colosso soprou, tentando sequestrá-los do caminho de peregrinos que são, muitos que não estavam firmados, confirmados, convictos, edificados, se deixaram levar. Outros lutaram contra, resistiram, mas é o ensino das Escrituras, é o debruçar-se na palavra de Deus, é o desejo de conhecer, é o hábito. Nós criamos hábitos, são muito difíceis de serem criados, mas nós conseguimos criar todo tipo de hábito. Talvez o mais importante é o de estudarmos as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, tem gente morrendo por isso. Tem gente que pede um privilégio de poder ler as Escrituras e conhecer Jesus todos os dias. Tem gente sendo presa porque faz isso. E finalmente, Paulo fala de ações de graças como, na verdade, sendo uma característica fundamental daqueles que são maduros, daqueles que já estão ordinariamente vivendo a sua vida cristã, radicados em Cristo, na sua palavra, edificados, crescendo, porque mesmo errando aqui e ali, mesmo com dificuldade, ele consegue olhar para trás e falar assim, eu progredi, eu dei um passo. Lá na frente pode olhar bem para trás e falar, isso não é um problema mais, isso está resolvido. Edificados e confirmados, aquilo que dá convicção para você. Uma pessoa assim, ela é grata a Deus. A raiz da palavra gratidão no grego é a mesma raiz da palavra graça, charis. A ideia é de que, porque eu entendo a graça, eu sou grato a Deus. A ideia é de que o grande motivador da minha vida, do meu caminhar diário, é eu conseguir entender que eu era pecador, separado de Deus. Hoje eu tenho vida com Ele. E a maturidade que eu tenho para, de fato, levar uma vida de gratidão a Deus, crescendo em ações de graças. Se a igreja estava sendo sequestrada do seu caminhar ordinário, comum, onde Cristo é suficiente, e isso basta, que pode orar, que pode
crer que de fato o Senhor é o meu pastor e não tenho necessidade nenhuma. Que mesmo na dificuldade, na luta, como oramos aqui mais cedo, os meus olhos estão fixos em Cristo. E mesmo que o vento bata, mesmo que o vidro quebre, mesmo que a casa balance, eu sei que eu estou firme. A grande questão é que nós, se de fato estamos olhando só para Cristo, porque Ele é suficiente para nós. Muitas vezes, os problemas das nossas amizades, os problemas do nosso casamento, os problemas do nosso trabalho, eles refletem a nossa caminhada cristã, onde Cristo não é suficiente. Às vezes as nossas frustrações na amizade não é por causa do outro, é porque eu, de certa forma, nunca me satisfaço com nada. Talvez nossos casamentos estão sendo arruinados porque nossos olhos não saem da outra ou do outro, porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho e nem busco a satisfação no que eu tenho. C.S. Lewis, ele escreveu esse livro, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É um livro com um teor teológico impressionante, só que ele é escrito de uma maneira brilhante. Tudo que eu estou falando aqui ele resumiu num parágrafo, contando a história de Fitafuso, que é um diabão, e ele tem um aprendiz, um seu sobrinho, o Verme Bill, e que o Verme Bill está atuando na vida de um cristão. E ele começa a dar algumas recomendações para o seu aprendiz. Faça isso e não faça isso. Na linguagem de C.S. Lewis, é um livro muito divertido, mas como eu disse, ele é carregado de fundamento teológico impressionante. Na linguagem dele, Deus é o inimigo, como o cliente ou, enfim, a pessoa que o Verme Bill está cuidando para se afastar da fé, é o inimigo. Então acompanhe comigo a leitura do que Lewis diz aqui, no capítulo 25 do seu livro. Querido Verme Bill, o verdadeiro problema dessas pessoas com quem o seu paciente, o cristão, está convivendo, é que elas são simplesmente cristãs. Todas possuem seus interesses particulares, é claro, mas o laço que as une continua a ser o cristianismo. O que nós desejamos, se não houver mesmo jeito, e os homens tiverem que tornar-se cristãos, é mantê-los no estado de espírito que eu chamo, o diabão, de cristianismo e alguma outra coisa. Se não houver saída e eles se tornarem cristãos, deixe-os ao menos serem cristãos com um diferencial. Substitua a fé em si por alguma moda com colorido cristão. Faça com que tenham horror da mesma coisa de sempre. O horror pela mesma coisa de sempre é uma das mais preciosas paixões que incutimos no coração humano. Uma fonte infinita de heresias na religião, de conselhos estúpidos, talvez na psicologia humanista, de infidelidade conjugal e de inconstância nas amizades. Afetuosamente, seu tio Fitafuso. A pergunta, meus irmãos, que eu faço para mim, e eu gostaria que você fizesse, é: Cristo é suficiente? Ou precisamos recorrer a alguma coisa a mais? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Graças te damos pela alegria que o Senhor nos dá e pelo desejo de estarmos na tua presença em mais um culto de adoração a ti. E graças te damos, Deus, porque tivemos a oportunidade de ir em comunhão, a oportunidade de ouvir o Senhor através da música e agora através da tua santa palavra. Mas nós te pedimos, ó Santo Deus, que o Senhor, em primeiro lugar, perdoe-nos se temos buscado em algum outro lugar satisfação que não em Cristo Jesus. Perdoa se Cristo não tem sido suficiente para nós. Perdoa-nos se somos legalistas, se temos adorado qualquer outro ser que não Cristo. Perdoa-nos, Deus, se temos sido místicos e dando tanto ouvido a nós mesmos e negligenciado a tua santa palavra. Perdoa-nos se temos achado que sacrificando coisas aqui e ali podemos desenvolver a nossa espiritualidade longe de Cristo. Nós não precisamos de mais nada, Deus. Quando nós não precisamos de mais nada, é porque estamos em condições de afirmar que Cristo é tudo. Se apesar das dificuldades, podemos afirmar que não precisamos de mais nada, porque temos Cristo. É porque o Senhor já tem sido suficiente para nós. Precisamos da tua graça, da tua misericórdia, porque o diabo não dorme e muitas vezes somos de fato sequestrados dessa maneira santa de pensar. E nos percebemos não mais glorificando a ti, Deus. Precisamos da tua graça, porque se desejamos, ó Deus, viver uma vida ordinária, habitual, de peregrinos que nós somos, de caminhantes, nós precisamos enxergar nas pequenas coisas, como um abraço, como um telefonema, o cuidado do Senhor conosco. E mais do que isso, precisamos da tua graça para ver nas pequenas coisas o teu mover sobrenatural nas nossas vidas. Na verdade, precisamos da tua graça para fazer dessas pequenas coisas grandes. Fazer de uma vida ordinária uma vida excepcional. Excepcional não porque tem êxtase, não porque tem uma série de normas ou tudo mais para ser cumprido, mas porque ela é vivida completamente debaixo da cruz de Jesus Cristo, suficiente para nos salvar, suficiente para nos
dar convicção, nos confirmar, suficiente para nos edificar. Não nos deixe, Deus, nos acomodarmos no estudo das Sagradas Escrituras. Perdoa-nos porque arrumamos tempo para tudo mais e muitas vezes pouco tempo para Ti. Mostra-nos, Deus, que a nossa vida de oração, ela caminha de mãos dadas com a nossa vida de devoção. E ambas caminham juntas, Deus, com a nossa vida de conhecimento do Senhor. Revele-se, permita que Te conheçamos cada vez mais. Que o Senhor nunca deixe de ser o objetivo maior da nossa vida. Te pedimos, Deus, que esta igreja se enfrentar problemas como os nossos irmãos da igreja de Colossos, que nós possamos, Deus, jamais tirar Jesus Cristo ou fazer dele pequeno demais ou insuficiente para a nossa vida. Faz isso, Deus. Que o amor de Deus Pai, que a maravilhosa e preciosa graça de Jesus Cristo e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, dessa igreja que se reúne em Calgary, bem como com todo o povo de Deus espalhado por esta terra. E oramos assim para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus te abençoe. Não se esqueça que temos a cantina missionária lá fora, se eu não me engano, hoje com comida mexicana. Deus te abençoe. Uma boa semana.